Muito boa tarde a todos. É sempre um gosto estar aqui convosco, aproveitar estes tempos de final de dia, ainda temos bastante sol e temos a luz da Palavra de Deus. Sim, fazes bem. Temos a luz da Palavra de Deus acima de tudo, e eu gostava de, nesta tarde, falar-vos de um tema. Mas primeiro vou perguntar, e é sempre aquela pergunta mais temida em qualquer igreja onde eu costumo ir: de que é que o pregador falou da última vez? É a pergunta mais temida. Mas em algumas igrejas a pergunta mais temida é se vocês têm os dízimos em dia. Mas aqui é o que é que o pregador falou da última vez? Eu falei-vos do melhor que já me aconteceu na vida. Era só uma palavra, salvação. E hoje vou falar da segunda. Da última vez falei-vos do melhor, que é a salvação. Hoje vamos falar da segunda, do segundo melhor que me aconteceu na vida. 2 Timóteo, vamos só ler um versículo. Pode parecer estranho, não estranhem aquilo que eu vos vou falar. Temos muitas lições a tirar daquilo que eu vos quero falar hoje. Há uns tempos eu pensava assim: nunca vou conseguir dar uma mensagem sobre este assunto. Mas pela graça de Deus espero consegui-lo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. 2 Timóteo 4, 21. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudens e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Eu hoje quero-vos falar de Cláudia. Em tempos eu falei-vos de vários cooperadores de Paulo: Tíquico, Tíquico, Epáfras, Epafrodito, Onesíforo, Marcos, Barnabé. Hoje quero-vos falar de Cláudia. Pode parecer um pouco estranho, Cláudia aparece apenas uma vez na Bíblia, mas temos muitas lições que podemos tirar desta mulher. Para vos dizer que é a segunda melhor coisa que me aconteceu na vida, para quem não souber, Cláudia é o nome da minha esposa, e mãe dos meus filhos. A segunda maior bênção que Deus me concedeu. Ora bem, Cláudia significa... uma coisa importante. Cláudia é o último nome, tirando o do Senhor Jesus Cristo, com o qual ele acaba a sua epístola. É o último nome que ele registra nos seus escritos. O último nome. Cláudia significa... A palavra que aparece por vezes na tradução significa manca, ou aquela que cocheia. E porquê? Diz-se que Cláudio, o imperador Cláudio, era manco, mas a própria, mesmo no nosso vocabulário do nosso dia-a-dia, há um verbo que nós não usamos muito, mas que existe, parecido com Cláudia. Conhecem? Claudicar. Exatamente, claudicou. O que é claudicou? Algo que falhou, algo que não tem firmeza, algo que cocheia, algo que mancou, vacilou. O significado de claudicar é vacilar, falhar. E Cláudia vem dessa raiz que significa aquele que cocheia. Mas eu recordo-me que há cerca de 20 anos, hoje as coisas que se oferecem aos namorados serão diferentes, mas lembro que há cerca de 20 anos comprei para a minha esposa, na altura não era minha esposa ainda, mas comprei-lhe um quadro com o nome dela. O nome dela, e depois tudo coisas bonitas. Nesses quadros diz sempre que as pessoas são maravilhosas, gosta de ajudar os outros. Nunca encontrei um quadro a dizer que fulano que tem este nome é uma pessoa sem caráter, só gosta de falar mal dos outros. Nunca encontrei esses quadros. É sempre a dizer coisas boas. E lá dizia que Cláudia significa delicada. E de facto era muito melhor oferecer um quadro a dizer que se Cláudia vem do latim, que significa delicada, do que dizer que vem do latim, que significa manca. É muito mais bonito. E quero tirar aqui uma lição importante.
cuidado, muito, mas muito cuidado com o relativizar as nossas falhas. O mundo é perito em pegar em falhas de caráter e transformá-las em algo que não é assim tão mau. Vou dar-vos alguns exemplos. Um aluno que na escola é distraído, não quer fazer nada, não liga nada à escola. Às vezes até os próprios pais dizem, ele é assim um bocado distraído, mal comportado, não quer saber da escola. E os pais, para relativizar, para não dizer a verdade, dizem, ele é distraído. Pessoas que não têm controle nas suas palavras. Dizem o que lhes apetece, quando lhes apetece, sem terem cuidado em ferir o outro. O que é que essas pessoas dizem delas mesmas? Eu sou muito frontal. Ou eu tenho uma personalidade muito forte, eu sou assim. Em vez de admitirem a sua falha de caráter. Há pessoas que dizem, eu sou um espírito livre. Mas o que são, na verdade, dão asas à sua libertinagem a viver de uma forma desenfreada. Há pessoas que, em vez de dizerem que estão desempregadas, dizem, estou entre projetos. Não estão a fazer nada na vida, mas estou entre projetos. Por isso, muito cuidado com nós relativizarmos as nossas falhas. Darmos outra roupagem para não parecermos tão mal quanto isso. Até mesmo em relação à palavra pecado, que a Bíblia chama pecado, alguns gostam de chamar falhas, lutas, dificuldades, embaraços, problemas, hábitos, em vez de dizer pecado. E a Bíblia é muito clara acerca da palavra pecado. Porque pecado é aquilo que falha o alvo. Pecado é aquilo que nos separa de Deus. E infelizmente muitos nas suas exposições bíblicas gostam de evitar falar da palavra pecado. Não é que eu gosto de andar a apontar aos outros o pecado deles. Mas falar de pecado na exposição do Evangelho é essencial. Porquê? Porque se não há pecado, não há necessidade de um Salvador. E é extremamente importante nós não abdicarmos de falar do pecado. Agora, há uns anos até há uma Bíblia, uma tradução da Bíblia, de um perito no grego, que é o Frederico Lourenço, que, só uma nota de rodapé, é um homem que diz estar casado com outro homem. Ele fez uma tradução da Bíblia. E nessa tradução da Bíblia, pelo que soube, não aparece a palavra pecado. Arranjou outra palavra. Porque pecado, querem alguns fazer crer que é uma construção das religiões para manter as pessoas presas debaixo de um sistema de regras. Mas a Bíblia fala claramente do pecado. Cristo, pelos nossos pecados, foi entregue. Morreu pelos nossos pecados. É essencial que qualquer um compreenda a realidade e a gravidade do pecado para que possa ver na obra redentora do Senhor Jesus Cristo a única forma pela qual se pode reconciliar com Deus. Portanto, devemos ter muito cuidado em relativizar as falhas, em tentar dar outra roupagem para não nos sentirmos tão mal em relação àquilo que a Bíblia diz ser pecado. Falando um pouco então do que é ser coxo, do que é ser aleijado. A Bíblia fala de muitos coxos e nós podemos lembrar de alguns. Lembramos-nos daquele homem que veio numa cama, que os seus amigos até tiraram o telhado para fazê-lo descer até ao Senhor. Lembramos daquele junto ao tanque de Betesda, já estava lá há 38 anos, penso que era 38 anos, e não havia maneira de ficar curado. E também aquele homem que pedia junto ao templo. Reparem uma coisa, quando Deus intervém na vida destas pessoas, ou o Senhor Jesus Cristo, nos dois primeiros exemplos, ou no exemplo daquele homem junto ao templo, mendigava, todos eles reconheceram a sua necessidade, o seu estado de incapazes. E sabem uma coisa? Todos eles receberam mais do que aquilo que esperavam. Reparem naquele homem,
que veio naquela cama, o que é que o Senhor lhe disse? Perdoados estão os teus pecados. Ele só queria andar. Perdoados estão os teus pecados. O que é que o coxo junto ao templo queria? O que é que ele queria? Queria dinheiro. E o que é que ele teve? Teve a cura da sua doença. Quando nós vamos perante Deus, reconhecendo o nosso estado de incapacidade e de necessidade e de indignidade, Deus dá-nos sempre muito mais. Tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Como a palavra de Deus nos diz em Efésios. Deus é poderoso para dar muito mais. Mas isto quando reconhecemos o nosso estado de pecadores, o nosso estado de necessidade perante Deus. E um exemplo clássico deste estado de coxo, qual é o coxo que vos vem à mente na palavra de Deus? Qual é aquele coxo que se lembra? Alguém se lembra de um coxo particularmente notável na palavra de Deus? Que foi alvo exatamente, Mefibosete, que foi alvo da graça de Davi. E que é um excelente exemplo, uma pequena ilustração daquilo que Deus faz connosco. Mefibosete era filho de Jónatas, o grande amigo de Davi. E a dada altura, quando Davi tornou-se rei, ele procura a família de Jónatas, a família de Saul, que era pai de Jónatas. O Saul foi mau para Davi, mas Jónatas era muito amigo de Davi. Então, Davi queria saber se havia ainda alguém a quem ele pudesse fazer bem. Reparem que o normal naqueles tempos era exterminar toda a gente que pudesse ser uma ameaça ao reino, mas ele não. Foi à procura de alguém da família de Saul para quê? Para lhe fazer bem, por amor de Jónatas. E alguém lhe disse, olha, vou só ler, isto no segundo livro de Samuel. Há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? E disse Ziba, lá, alguém disse ao rei, ainda há um filho de Jónatas, aleijado de ambos os pés. Era coxo. Aqui é este homem que fala de Mefibosete diz quase, há um que é filho de Jónatas, mas olha, aquilo não presta para nada, ele é um coxo, é um inválido, não vale nada. Mas reparem que foi exatamente em relação a este homem que Davi deu tudo. Depois vem ele à presença de Davi, se calhar com medo, a pensar, olha, é desta que eu vou, porque não tenho hipótese. Não tem hipótese, Davi vai-me matar, mas ele diz assim, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jónatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tudo contínuo comerás pão à minha mesa. Reparem como ele teve muito mais do que aquilo que esperava. Ele se calhar, alguns dias antes, pensava em continuar fugido, escondido, que ninguém desse pela sua existência, porque temia pela sua vida. Porque ele era da linhagem do rei anterior. E o normal era limpar tudo o que fosse ameaça. E reparem como ele tem muito mais do que aquilo que merece. Do que aquilo que esperaria. E reparem a atitude dele. Quando ele ouve falar de tudo isto, eu sei que já vos falei disto há alguns meses, quando vos falei faz a pergunta certa, alguns se recordarão. Qual foi a resposta de Mefibosete? Mas quem é teu servo? Quem sou eu? Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? É esta a atitude que qualquer pessoa deve ter. Todos nós não somos mais do que um coxo, do que um inválido, do que um ninguém aos olhos, comparado com Deus. Mas Deus ainda assim quer usar para conosco de beneficência por amor de Cristo. Deve ser esta a postura, sempre, de qualquer pessoa que vai perante Deus. Sabem quem é que foi perante Deus? Falar com Deus. E teve uma postura completamente diferente deste homem. Quem é que foi falar com Deus? Fez uma oração no templo completamente diferente disto.
Quem foi? O fariseu, sim, o fariseu. Graças te dou, ó Deus, porque faço isto e faço aquilo e jejuo. Só uma curiosidade. A única vez em que a palavra, o verbo jejuar, conjugado na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, ou seja, jejuo, é aqui nesta passagem. A única vez. A única vez que alguém diz, olha, eu jejuo. Ou seja, é um homem que estava tão firmado na sua religiosidade e quase que dizia, é quase como se dissesse a Deus, ó Deus, tu tens uma sorte tremenda por me ter a mim como um seguidor. Tu devias dar muitas graças por eu ser um dos teus. Eu sou tão digno. E o que é que ele também fala ali do outro homem, do publicano, que dizia, tem misericórdia de mim. Batia no seu peito e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim. E diz a palavra de Deus que quem desceu para a sua casa justificado foi aquele, o publicano, e não o fariseu. É esta a postura com qualquer pessoa deve ir perante Deus, ciente da sua indignidade, do seu imerecimento de qualquer bem da parte de Deus. Também faz-me lembrar a postura de Naamã. Naamã também ficou todo indignado quando o profeta lhe disse para fazer uma coisa diferente daquilo que ele esperava. Ele esperava que viesse o profeta e punha a mão e fazia isto e fazia aquilo. E o profeta disse, olha, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou todo indignado. Porque pensava ele que merecia um tratamento superior. Mas o que é que ele era? Era um leproso. Era alguém indigno. Não merecia nada. E qualquer pessoa deve compreender o seu estado de pecador. Penso que é um pouco por isso também que o Senhor diz aos fariseus que as prostitutas e os publicanos, os cobradores de impostos, que eram as pessoas mais mal vistas da sociedade, esses entram à frente de vocês, dizia ele aos fariseus e aos escribas, entram à vossa frente no reino de Deus. E porquê? Porque, como eram pecadores e não tinham dúvidas nenhumas de que eram pecadores, podiam muito mais facilmente aceitar a salvação de Deus. Enquanto que aqueles que estavam agarrados à sua religiosidade, era-lhes mais difícil reconhecer o seu estado de pecador e a sua necessidade de um Salvador. E a palavra de Deus é bem clara que ninguém é tão mau que não possa ser salvo e ninguém é tão bom que não precise ser salvo. E o exemplo claro disso é uma pessoa só. Uma pessoa só mostra bem isso, que é Paulo. Paulo, quando era Saulo, era todo religioso. Mas ele não era tão bom que não precisasse ser salvo. Mas quando ele se tornou em Paulo e percebeu que era o quê? O que é que ele dizia mesmo dele? Que era o quê? O principal, o maior, o mais grave dos pecadores. A pessoa que mais mal tinha feito, mais tinha desonrado a Deus. E Deus mostra com Paulo como ninguém é tão mau que não possa ser salvo. E também que ninguém é tão bom que não precise ser salvo. Ainda sobre os coxos e sobre o ser indigno, lembram-se daquela parábola que o Senhor conta da boda, em que faz uma boda e todas as pessoas que ele tinha convidado, do Senhor tinha feito uma boda e todas as pessoas tinham sido convidadas para a boda, o que é que fizeram? Não quiseram ir. Não quiseram aproveitar aquela dádiva. E o que é que diz o Senhor da boda? Diz, vão e tragam todos os aleijados, os coxos, os pobres, e tragam-nos para a festa. Foram chamados às bodas quando os outros não quiseram vir. Um último pensamento sobre o ser coxo. Isto é para nós também pensarmos um bocadinho. Naquilo que nós damos a Deus, naquilo que se damos a Deus o melhor ou as sobras. Há uma passagem que eu gosto bastante e vamos ler.
É um dos profetas menores, mas é o mais fácil de encontrar, que é o último, Malaquias. Se abrirem Mateus é andar só um bocadinho para trás e vão encontrar. O profeta Malaquias chama a atenção de muitas irregularidades, muita falsidade na forma como o povo vivia. E a dada altura, Malaquias 1, versículo 8, para nós pensarmos se a nossa vida, ou pensar eu em primeiro lugar, se a minha vida não é por vezes assim. Malaquias 1:8. Eu estava a falar acerca dos sacrifícios que eles faziam. Então qual era a prática? Vamos ver como é que eles faziam. Por quando trazeis animal cego para o sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, havia uma prática, alguns saberão, a maior parte saberá, que havia os sacrifícios nesta altura e devia ser oferecido um animal sem mancha, porque apontava para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas havia alguns que eram coxos, alguns animais coxos, enfermos ou cegos. E qual era o pensamento? Isto é para queimar, e é. Ninguém vê. E acho que até havia esta prática. Nem toda a gente trazia um animal de casa, chegava lá ao templo e havia um conjunto de animais e as pessoas iam lá, pagavam, mas depois o animal voltava, em vez de ser sacrificado, voltava lá para o sítio onde estavam os animais, e o que eles queimavam para sacrificar era o quê? Era um animal de segunda qualidade. E o Senhor diz: ora, experimenta fazer isso, dar um animal destes ao teu príncipe, ao teu patrão, ao teu superior. E será que por vezes cada um pode pensar para si, não estou por vezes a dar bens de segunda categoria a Deus, no meu tempo, nas minhas capacidades, até do meu dinheiro? Fica a pergunta: será que eu não estou a tratar Deus de uma maneira que não me atreveria a tratar as pessoas do mundo? A tratar dos assuntos espirituais de uma maneira que não me atreveria a fazer no mundo. O meu sogro está sempre a dar-me na cabeça por uma questão dos horários. Ele é muito pontual e gosta muito, e chateia-me muito. E às vezes, se fosse para apanhar um comboio, ou se fosse para ir para o trabalho, as pessoas estão lá horas, mas nas reuniões. E tem a sua razão. Tem a sua razão. Porque, infelizmente, há uma expressão que às vezes se usa e por vezes pode não ser usada com má intenção, mas soa muito mal. É para o Senhor. E às vezes parece que é para o Senhor, qualquer coisa serve, até o coxo, o enfermo. Mas se for para o nosso patrão, se for para o nosso superior, se for para outras pessoas, não, tem de ser o melhor. Cuidado, não deve ser assim connosco. A palavra coxo remete-nos também para uma passagem muito famosa, que alguns se lembrarão, em que não é a palavra, não é o nome, mas o verbo coxear, em que um profeta tem de desafiar a nação de Israel e pergunta-lhes o quê? Até quando coxeareis entre dois caminhos? Porque em tempos a nação de Israel andava, não sabia bem para que lado é que se havia de virar. Por um lado adoravam a Deus, diziam adorar a Deus, mas por outro lado, como o rei na altura era pagão, adorava o Deus Baal, o que é que eles faziam? Também adoravam a Baal. Ou seja, não se decidiam. E ele diz: até quando coxeareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Mas não andem a coxear entre dois caminhos. Decidam-se.
Claro que o principal culpado era o rei, mas a decisão era de cada um. Ele ali está a pôr o dedo na ferida em relação à nação de Israel. Porque se experimentarem, não é um bom exercício, mas se experimentarem, caminhar com um pé no passeio e o outro na estrada, mesmo que o desnível seja pequeno, é muito desconfortável. Não é algo que se possa fazer muito tempo. E até há pessoas que, devido a alguma má formação, uma doença ou um acidente, que têm uma perna mais curta do que a outra e têm de andar com algo que corrija isso. Senão, a marcha torna-se muito desconfortável. E era o que estas pessoas estavam a fazer. Estavam a cochear entre dois caminhos, entre dois pensamentos. E nós também podemos fazer o mesmo. Há alguns, infelizmente, só Deus sabe as razões que os levam a fazer isso, andam com um pé na igreja e outro pé no mundo. Já ouvi falar de casos de pessoas que vinham diretamente da diversão noturna para a igreja, sem dormir, para manter as aparências. Já ouvi falar de casos assim, e é terrível, não é? O que é isto? É cochear entre dois caminhos. Mas não vamos tão longe. Será que eu pergunto sempre, eu não sou muito de perguntar a vocês, mas pronto, será que eu não ando, vivo uma vida durante a semana e depois ao domingo visto a roupa de domingo, visto a cara de domingo e as atitudes de domingo para vir à igreja, e depois o resto da semana aquilo que eu ouvi, aquilo que eu digo querer, fica na gaveta, fica em stand-by, não dou lugar a isso. Isso é cochear entre dois caminhos. E os nossos familiares vêm, os filhos, a esposa, os maridos, outras pessoas vêm. Portanto, devemos ter muito cuidado com este perigo de cochear entre dois caminhos. Já falámos muito de coxos, vamos falar agora de Cláudia. Cláudia significa coxa, manca, mas era uma mulher. Há quem diga, porque diz a tradição ou até a história, não estou bem certo, que a mulher de Pilatos se chamava Cláudia. Seria esta Cláudia? Não sabemos. Poderia Pilatos eventualmente ter sido transferido de Israel para Roma, porque não era fácil estar lá. E nós percebemos pelo relato dos Evangelhos que Pilatos não tinha a vida fácil lá, e poderia eventualmente ter sido recambiado para Roma, não sabemos. Também não vou dizer que é ou que não é. Seria alguém da nobreza? Possivelmente sim, porque o apóstolo Paulo fala-nos, a dada altura, escrevendo aos Filipenses, fala de que saúdam-vos os que são de quem? Da casa de César. Ou seja, havia ali, nas proximidades, pessoas da família de César. Mas algo eu tenho a certeza, era alguém que estava próxima de Paulo. Esta Cláudia, que a Bíblia fala, era alguém que estava próxima de Paulo. Se nós lermos este último capítulo de 2 Timóteo, capítulo 4, nós percebemos que estamos a ler as palavras de um homem que está prestes a morrer. Sabe que está... Ele diz mesmo, eu sei que o tempo da minha partida está próximo. Exatamente, 2 Timóteo 4,6, o tempo da minha partida está próximo. E diz também que fala de várias pessoas que o deixaram, só Lucas está comigo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, ou seja, ele foi a um julgamento e ninguém esteve com ele. Ou seja, porque era muito complicado identificar-se com Paulo. Paulo era visto como uma pessoa problemática, um rebelde em relação ao domínio de Roma, porque Paulo dizia que nós temos um rei, temos um superior que é Deus, e era complicado estar
com essa mensagem, e ele foi perseguido e foi mesmo morto. E no meio desta situação em que ele dizia, só Lucas está comigo, Timóteo não estava por perto, ele escreve e procura vir ter comigo, mesmo neste versículo 21 que eu li, procura vir antes do inverno. No meio deste abandono todo, esta Cláudia, esta mulher, estava lá, perto dele o suficiente, a assisti-lo, possivelmente a mandar-lhe mantimentos ou roupa, porque ali as prisões, mesmo sendo ali no palácio do imperador, não seriam os hotéis de 5 estrelas em comparação que existem hoje nas prisões portuguesas. Era algo que, se as pessoas não tivessem alguém que os assistisse, que lhes fosse levando algumas coisas, aí eles morriam lá. À fome, ao frio, doenças, o que quer que fosse. E pela graça de Deus estava lá Lucas, que era o médico amado. Ou seja, ajudava a ultrapassar algumas das dificuldades de saúde pelas quais ele passou. E reparem que ele diz a ele que está aqui uma mulher perto de mim. Eu penso que até seria um pouco para espicaçar Timóteo. Porque Timóteo é uma pessoa tímida, Paulo várias vezes precisa de espicaçá-lo, de dizer não ter vergonhas, ser forte. E ele diz, olha, até uma mulher está aqui comigo. Parece que estás aí com algumas dificuldades em te identificares comigo, em vez de te ter comigo. Até uma mulher está aqui na linha da frente para me apoiar. Infelizmente, muitas vezes é dada uma grande ênfase àquilo que as mulheres não podem fazer. A mulher não pode fazer isto, a mulher não pode fazer aquilo, a mulher é quase como uma múmia, está ali parada, não faz nada. Às vezes algumas pessoas a criticar-nos e a caricaturar a nossa posição dão demasiada ênfase àquilo que a mulher não pode fazer. Mas a mulher pode fazer. Deus não lhe determinou algo que tenha a visibilidade que eu tenho aqui neste momento, ou outros irmãos têm, mas há trabalho que podem fazer. E estava aqui um trabalho importantíssimo de dar amparo, dar ânimo a este homem que foi abandonado por tantos. Eu não sei se não tenho a certeza se falei desse homem. Se não falei, hei de falar de uma próxima vez. Já não me recordo. Há um homem na Palavra de Deus que ele fala nesta mesma epístola, que era o Onesíforo. O Onesíforo, é possível que o irmão Francisco já me tenha ouvido falar, que eu falei dele noutros sítios, mas posso não ter falado aqui. Mas o Onesíforo é um nome assim esquisito na Palavra de Deus. Mas foi um homem, quando Paulo estava preso, foi ter com ele, foi à procura dele e com muitas diligências, com muito esforço, lá o conseguiu encontrar. E foi um bálsamo. Ele recriou, ficou mesmo super feliz por ver aquele Onesíforo. E eu costumo dizer que se calhar se fizéssemos uma lista de 100 personagens bíblicas, pedisse a cada um de vocês, faça uma lista de 100 personagens bíblicas. Tenho quase a certeza, a não ser que fosse alguém como eu, que gosta de pôr nomes esquisitos, nomes assim mesmo, não aqueles óbvios, quase ninguém escreveria Onesíforo. Quase ninguém escreveria Pudens, Lino, Cláudia ou Eubulo. Mas se perguntassem a Paulo, naquelas horas, antes da espada, do carrasco, o fazer partir deste mundo, se perguntassem, olha, que pessoas é que tu te lembras agora? Que pessoas é que têm estado agora, Paulo, que pessoas é que têm estado agora contigo, nestas horas de dificuldade? Eu tenho quase certeza que Onesíforo estava ali no topo da lista. E também esta Cláudia, esta mulher, que a Bíblia não diz mais nada sobre ela. Mas a Bíblia é feita, a obra de Deus é feita de anónimos, de pessoas que não ficam para a história.
é feita de pessoas que 3 gerações depois, se calhar ninguém sabe que elas existiram. É bem provável. Pessoas que ajudaram a que a verdade do Evangelho viesse até nós. Há pessoas que viveram no século XVIII e cujo contributo foi essencial para que o Evangelho chegasse até nós. E se calhar ninguém à face da Terra hoje sabe que elas sequer existiram. Mas, no entanto, foram providenciais para que chegasse até aqui. E o Senhor sabe quem elas são. E o Senhor não vai deixar de as recompensar. Esta Cláudia certamente não serviu Paulo, não esteve ali junto de Paulo a dizer: Paulo, olha, não te esqueças, escreve o meu nome, eu quero aparecer aí. Isto não é só fazer o bem, eu quero alguma coisa em troca. Eu quero ficar com o meu nome para a posteridade. Claro que não. Estas pessoas que cooperavam com Paulo não queriam alcançar um grande nome para a posteridade. Queriam a servir. E Deus, na sua graça, quis que o nome desta mulher ficasse registado como alguém que, quando todos, ou praticamente todos, o abandonaram, estava perto de Paulo o suficiente para dizer: olha, manda as minhas saudações para o Timóteo. Último pensamento, depois só vou fazer um pequeno resumo do que falei. Como eu vos disse, é o último nome que Paulo tem na sua... Não sai da sua boca, mas sai da sua pena. E tal como... Eu também sou Paulo. Sou Paulo. Eu espero até ao fim poder ter uma Cláudia, até ao fim dos meus dias, ou ao fim dos dias dela, ou até o Senhor vir buscar-nos os dois para levá-lo para si. Espero também, como Paulo, dizer: a Cláudia está aqui comigo, está aqui do meu lado. Então vamos só recapitular. Cuidado. Cláudia significa delicada, é palavra, é suavizar. O verdadeiro significado da palavra, que é manco, coxo. Cuidado com relativizar as nossas falhas, os nossos pecados, e tentar dar-lhes outra roupagem, para não parecer tão mau. Por exemplo, uma pessoa picuinhas pode dizer: eu foco muito nos detalhes. Há sempre maneira de contornar a coisa e não parecer tão mau quanto de facto é, não é? Cuidado com relativizar as nossas falhas, os nossos pecados. Cuidado com o Evangelho que ignora a existência, a gravidade e as consequências do pecado. A Bíblia fala-nos de vários coxos, todos eles receberam muito mais do que aquilo que esperavam. O coxo que vem numa cama só queria andar, ter os seus pecados perdoados. O coxo só queria dinheiro e ficou a andar. O Mefibosete só queria viver em paz e teve tudo aquilo que não esperava voltar a ter, não é? E é importantíssimo que nós reconheçamos o nosso estado de indignidade, de coxos, de miseráveis em comparação com Deus, para que Ele nos possa abençoar e dar muito mais, tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Cuidado com o cochear. Eu esqueci-me de dizer isto. Sobre cochear. Até quando cochear a gente tem dois caminhos? Eu, por curiosidade, desculpem lá, vou terminar mesmo, daqui a nada. Eu gosto de procurar, alguns já se aperceberam disso, gosto de procurar o uso da palavra no original. Ou seja, uma palavra que aparece aqui, no original significa isto, onde é que ela aparece outra vez? Eu fui procurar esta palavra, não encontrei lá muito grande coisa que nos desse grandes lições, e lembrei-me de procurar a tradução em latim, que é a Vulgata, que era a Bíblia durante séculos. A Vulgata, que era a tradução de Jerónimo das linguagens originais para o latim, que durante séculos e séculos
tudo na cristandade era em latim. E a palavra cochiereis, sabem qual é? Claudicatis. Lá está a Cláudia. Claudicatis, que é até quando claudicareis entre dois caminhos. Cuidado com o cochear entre dois caminhos. Não nos vamos sentir bem em nenhum deles. Não nos vamos sentir bem na igreja e não nos vamos sentir bem no mundo. Mas cuidado com uma forma mais subtil de cochearmos, que é andarmos de uma maneira à semana e depois andarmos com a roupa, com a cara e com as ações de domingo, quando vimos à igreja, não é? Porque certamente são do tempo em que as pessoas se arranjavam muito, mas mesmo muito bem para ir ao domingo. Havia a roupa de domingo, não havia? Aquela roupa não se podia usar em mais nenhum dia. E também cuidado com sermos assim, não é? Temos as atitudes da semana e temos as atitudes de domingo. À semana o cristianismo fica na gaveta junto com a roupa de domingo, não é? Cuidado. Esta Cláudia, não sabemos quem era, se era a mulher de Pilatos, se era da nobreza, sabemos o quê? Que era uma mulher que estava próxima o suficiente de Paulo para lhe dizer, olha, manda saudações. E estava suficientemente dentro da obra para saber quem era Timóteo e para lhe enviar saudações. E foi uma mulher que Deus usou, que o apóstolo Paulo usou para espicaçar Timóteo, para dizer, Timóteo, faz-te a vida, faz-te a obra, anda ter comigo. Porque, olha, até uma mulher que normalmente aos olhos do mundo é desvalorizada, parece que não está feita para situações de stress e de perigo, olha, até ela está aqui. Aprendamos com estes exemplos e que o Senhor, pela sua graça, nos abençoe.